Vou louvar e agradecer a Deus, porque conectou tudo bonitinho e tão rápido hoje, então nem vou. Aquelas, tô com medo de me mexer pra dar alguma coisa errada, porque não é possível, né? Tanta coisa dando certo de uma vez só. Vamos para mais um episódio! Hoje, episódio 24. Vamos falar de uma coisa muito importante. E assim, não sei se eu falo pouco citada também. Eu acho que não. Eu acho que tem se falado bastante sobre isso. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, principalmente as marcas, elas não estão, ou os profissionais também, elas não estão lidando com a seriedade que esse assunto precisa. Então é muito importante. E a propósito, no episódio passado, a gente falou sobre um tema que faz muito nexo também. Por isso que eu falo que é tão importante seguir a sequência, porque faz um certo sentido. E, de novo, não é de propósito, mas acaba se tornando porque de repente, com um dá ideia para o outro, entendeu? Então, por isso que é importante. Mas vamos ao tema central. Hoje, o nosso tema é a acessibilidade. É isso, o acessibilidade de forma geral. Eu acho que tem dois momentos muito importantes quando a gente cita esse tema. Eu acho que a primeira coisa que surge, que aparece, é que não é tão importante. Então, por isso que eu achei importante trazer esse tema, já para trazer para trazer a clareza do quanto as empresas e marcas estão perdendo por não aplicar acessibilidade no geral, tá? Tanto na questão do prédio físico, dependendo do que, né, do que se trata a marca, etc. Tanto quanto do conteúdo. Porque às vezes eu acho que também pode ser até por isso. De pensar eu sou pequeno, então para que criar acessibilidade? Eu vou te dar um motivo bem grandão, tá? Baseado no IBGE, no censo do IBGE. Então, assim, é importante sim. E começa pelo conteúdo, que é uma coisa básica que a gente consegue mudar em- facilmente. Eu ia falar em casa, mas enfim, depende muito de como é a estrutura da sua empresa. Mas a segunda coisa é achar que fazer o mínimo, ou fazer uma parte é suficiente. E não, não é suficiente. Não é só isso. Tem que ter mais coisa, tem que ter mais detalhes, porque o mundo tá aí, né, gente? O mundo tá aí, tá necessitando muito de conteúdos mais acessíveis, muito de empresas mais acessíveis, de produtos principalmente mais acessíveis. E eu não descartaria os serviços principalmente. E eu acho que a gente vai falar, inclusive, muito sobre isso. Vai ser citado muito sobre os serviços, porque é muito desconsiderado, é muito descartado e colocado de lado, sendo que é uma das coisas que os deficientes mais vão usar na vida deles, no cotidiano deles. Mas enfim, vamos ao ponto. Como constituir um conteúdo para todo mundo? Eu acho que essa é a primeira pergunta, né? Já que eu falei que dá para fazer de fácil modo. Talvez não seja tão fácil, mas digamos que vai ser uma tarefa a mais que você vai ter que colocar no seu planejamento. Isso é fato. Você não vai ter como escapar dessa possibilidade. Então, assim, acrescente que o que hoje, quando você começar a acrescentar, vai ser uma tarefa a mais, daqui a pouco vai fazer parte da sua rotina e não vai fazer tanta diferença assim quando você coloca no seu dia a dia. Então, como fazer isso? No perfil que é do Tio Mark, Facebook, Instagram, WhatsApp, ele vai ter conteúdo alternativo. E esse conteúdo é para quando o celular, ele já possui acessibilidade, que todo aparelho de celular tem, tanto Android quanto iOS. E aí, quando a pessoa com deficiência coloca as configurações adequadas para sua deficiência, as configurações do celular já são identificadas por algum aplicativos que são adaptados. Então, por isso que é tão importante você usar as ferramentas também. Porque quando o celular, o aparelho, já está com essas configurações, ele vai identificar. É claro que existe aparelhos e aparelhos, eu não sei como funciona muito bem cada um, mas eu sei que há possibilidade dele ativar por aplicativo ou dele já deixar automático para as configurações. Eu acho que pode ter cada um sua usabilidade, porque vai depender muito de como ele aplica no dia a dia, vai ter muito como ele gosta de usar também, porque de repente uma acessibilidade da configuração do próprio aparelho não é uma forma que ele gostou, que ele se adaptou. Então pode ser que ele goste de aplicar a acessibilidade de cada aplicativo, enfim. Vai ser muito relativo, vai depender muito. Mas o que de fato você pode colocar
que eu não diria que é fácil, porque inclusive é uma dificuldade que eu tenho, mas é uma possibilidade mais acessível, eu diria assim, e também menos que teria menos obstáculos. Então, por exemplo, legendar. Por que vocês acham que o Instagram atualizou agora? Inclusive, tô chorando para que ele mande logo essa atualização para mim. As legendas dos stories. Porque você acha que ele colocou a automatização dessas legendas? E eu achei muito legal, porque quando a pessoa fala palavrão, ele coloca os símbolos aleatórios, né? Que todo mundo vai saber ali que é um palavrão que foi dito, e ele coloca um pi no fundo. Eu achei muito bacana. Mas por isso que é tão importante. Primeiro, porque vamos à prática. Existem pessoas que não ligam de fazer barulho nos lugares, mas vai existir as pessoas que, vulgo eu, não gosto de ficar causando barulho. Então, às vezes, quando eu tô com alguém, ou às vezes quando eu tô na rua, porque eu não quero que as pessoas saibam o que que eu tô ouvindo, até porque, né, eu acho que é um pouco de ética também, mas não julgarei. Não julgarei. Quando eu trabalhava fora, quando eu pegava transporte público e tal, geralmente só ouvia música, mas quando eu parava pra pegar no celular, até porque eu sou uma pessoa que fica enjoada se ficar olhando muito para um celular quando eu tô em movimento. Mas quando eu estava parada ou esperando alguma coisa e tal, geralmente trem ou metrô, porque em ônibus eu não fico com o celular na mão, né? Pão de ônibus. Paulistas me entenderão, e cariocas também. Mas quando eu ficava, eu não gostava de fazer barulho. Então, quando eu estava com fone, ok, mas quando eu estava sem fone, que poderia acontecer com muita frequência, inclusive, porque eu não parava com fone, porque eu ainda não tinha encontrado uma marca legal e tal. Eu não queria fazer barulho, então eu não deixava de ver story por conta disso. Acontece que tinha story que, por não estar legendado, ficava inacessível para mim. Então, não necessariamente você também vai colocar legenda só por conta dos deficientes visuais. Pode ser também por conta de ambiente que a pessoa esteja, ou lugar que a pessoa esteja. De repente, ela tá, sei lá, numa mesa de reunião. Mas aí ela tá online. Se é certo ou não, né, é ela que vai julgar, não é a gente. Então, assim, é importante colocar legenda, principalmente por conta disso. Agora, eu acho que é importante talvez no Instagram não faça tanta diferença. Eu, pelo menos, quando eu vejo no Instagram, eu não julgo nos stories, tá. É legal revisar a legenda. E aí vai o de meu ponto de dificuldade, sabe, do porquê que pode ser difícil. O que acontece, para quem me acompanha, eu não sei onde você acompanha o podcast, se é no YouTube, no Spotify, mas em todos eu subo em vídeo. Então, vocês já devem ter percebido, caso vocês vejam, nem que seja para dar um play e sair fora, vocês viram logo nos primeiros segundos que eu legendo. Então, não dá trabalho legendar. Por mais que sejam vídeos longos, a inteligência artificial que legenda pra mim. Eu uso o Adobe Premiere pra editar, mas é ele que a inteligência artificial que ele coloca dentro do aplicativo que faz essa legenda. Ele geralmente acerta bastante coisa, mas como eu sou uma pessoa que fala muito rápido, eu percebo que quando eu falo mais pausado e mais devagar, ele erra menos. Mas quando eu falo rápido, ele troca uma palavra por outra, tipo, muito aleatória. Mas quando eu paro pra ler com calma, eu falo, não é tão aleatório assim, porque a sonoplastia apareceu. Ficou parecido com o que eu falei. Não foi tão, assim, absurdo o que ele colocou. Chega a ser absurdo, que eu já até postei, eu vou colocar aqui um print desse post que eu fiz nos stories até, o porquê que é tão importante revisar, porque eles trocam uma coisa por outra que às vezes chega a ser absurdo. Mas absurdo no sentido de ser uma palavra completamente avessa do que eu falei. Mas a sonoplastia faz sentido. Então por isso que ele colocou. Então, assim, é importante. Eu vejo muito vídeo no Instagram que a galera legenda, mas quando você vai ver o que ela fala, e sim, eu sou essas malucas que, mesmo podendo ouvir, eu acompanho a legenda, porque eu acho que o que tem de palavra tem que ser lida. Então, meu cérebro acaba fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E por isso que eu não gosto de ler muito, de ver muito filme legendado, porque me deixa exausta, porque eu já faço isso constantemente no meu dia. Então, eu evito por conta disso. Que é uma bosta, né? Porque aprimoraria meu inglês, mas papo pra outro, pra outro dia. Então, eu observo muito isso. Quando sobe pro Reels, a galera sobe vídeos com legendas aplicadas até corretamente. Inclusive, eu vou dar uma dica que eu nem tava planejando, né? Nem coloquei no roteiro isso, mas prestem atenção onde vocês vão colocar o vídeo. Vocês vão perceber no Reels que eu vou postar que eu vou colocar a legenda ou perto da minha cabeça
ou um pouco abaixo daqui do microfone. Por quê? Porque se eu colocar muito embaixo, como eu coloco no YouTube, por exemplo, vai ter, mesmo que eu não coloque legenda nenhuma no Reels, pra tipo, eu vou evitar de colocar legenda pra não empatar a minha descrição do post pra não empatar a minha legenda. Mesmo que você considere isso, vai ter aquele letreiro básico que é do modelo do Insta. O Face também tem, o TikTok também tem. Então não tem como escapar. Então, assim, não coloca perto do rodapé do vídeo por conta disso. É sempre na altura da visão do usuário. Então, pensa sempre na cabeça. Tem gente que fala para colocar na testa, assim, para colocar na cara, ou colocar de palavra por palavra. Aí vai ser a tática que cada um vai testar para ver qual estratégia funciona melhor. Não há certo e errado. Há errado de você não prestar atenção onde você está colocando. Se você colocar muito em cima, também não funciona, porque tem o cabeçalho também. Pensa no modelo, gente. Todo mundo tem Instagram. Pensa no modelo, né? Nem todo mundo, na verdade. Mas, enfim, você que trabalha com ele, você vai me entender. Tem a parte de cima, onde fica o seu nome e a sua fotinha. Tem a parte lateral, que vai ficar as ações que você vai poder que vai engajar o seu vídeo. E vai ter o rodapé, que todo mundo já sabe também, que vai ficar é porque depende, se você clicar no vídeo, o nomezinho fica em cima, né. E se você deixar no modelo tradicional que você não amplia nada, aí fica embaixo. Mas independente disso, você sabe que ao redor, ficar à margem muito das lacunas não é bacana. Então deixa no meio, que não tem como a pessoa não ver. Isso é importante. Considerando o TikTok, que eu faço? Eu sempre posto com a minha legenda personalizada nessa mesma estética, porque eu penso na moldura também e eu sei que funciona tanto para o Reels quanto para o TikTok. Mas, eu sei que muitos vão falar: "Priscila, tem a legenda automática". Então para que eu colocaria? Pelo mesmo motivo que eu falei que na inteligência artificial, quando ela legenda, se você falar muito rápido, ela pode trocar lá com o CRE e pode ser ruim, principalmente se a gente voltar ao tema central, que é a acessibilidade para deficientes. Se for um deficiente visual, por exemplo, porque o surdo muitas vezes ele vai saber ler e ele vai entender a palavra. Então, o cego ele ainda não vai ver nada, ele só vai ouvir o que a legenda descrever. Então, por isso que é tão importante você revisar. Então, eu não confiaria, não deixaria na mão. É claro que é automático, tá? Eu já vi que mesmo eu subindo a legenda, ele sugere lá, tá tudo bem. Eu sei que é automático, mas prioriza legendar. Porque, de novo, eles vão fazer a configuração, seja ler por aplicativo ou seja ler pela configuração já do sistema operacional do aparelho que ele tiver, mas ele vai colocar para captar as letras lá. E aí vem a minha segunda dica, ainda pensando em legendas, para você priorizar, legenda sempre em bold, pensando nos tipos de configurações que você pode colocar na letra. Então, nunca usa uma fininha demais, uma discreta demais. Usa umas que tenha margem ou umas que tenha. Eu sempre uso, vocês sempre vão ver aqui, a Montserrat é uma fonte que eu uso bastante na minha marca. E eu gosto dela porque elas têm muitas variações de tamanhos, de largura e tal. Então, isso me ajuda bastante para montar os meus posts e principalmente a minha legenda. E aí eu sempre coloco a semi-bold, porque não é muito larga, o que também pode prejudicar se você colocar uma bold demais, uma super bold, porque pode ficar muito grossa. E aí vai ter palavra, letra, que não fica legível e pode ser confundida com outra. Então, isso também prejudica a acessibilidade. Então, assim, pensem nesses detalhes. Eu sempre uso semi-bold, porque ela é larga o suficiente para ficar legível, independente da roupa que eu usar, independente da cor que tiver o meu fundo, da onde eu aplicá-la. E também por conta da legibilidade para leitura, para qualquer aplicativo que bater o olho, dar print, qualquer coisa, ficar visível ali. E uma outra coisa também que pode parecer besteira, mas, de novo, do mesmo jeito que a inteligência artificial se confunde, porque eu falo muito rápido, às vezes pode ser que fique difícil mesmo. Várias vezes legendando, teve palavras que eu tive que botar em slow, assim, porque eu não estava entendendo. Então eu falei: "Cara, eu falei tão rápido que nem eu entendi, parecia a minha letra", que às vezes minha letra pode me causar esse tipo de avesso também. Às vezes eu escrevo uma coisa que nem eu entendo. Então assim, é bom legendar e principalmente revisar a legenda por conta disso. Então por isso que eu coloco o nível de dificuldade, porque assim, eu edito
o podcast em mais ou menos um dia. Não que eu leve um dia inteiro para editar, porque eu tenho várias tarefas avulsas. Então, incluindo as minhas tarefas, eu tiro um dia, porque em um dia eu não consigo editar os cortes que eu preciso fazer e tudo mais, e legendar. Então, eu reservo um dia só para legendar. Porque o corte, ele já leva um tempo, porque eu preciso ficar pausando, aí eu corto uma parte, aí eu vejo que eu errei alguma palavra e na hora de gravar eu já corrigi, então eu tenho que cortar a parte que ficou errada. Eu já falei uma vez aqui também que eu aprendi no podcast que eu tô falando muito pausado. Então, às vezes, eu dou tempo pra reflexão, que, tipo assim, não tem muita necessidade, só quando a gente tá conversando pessoalmente. Então, são detalhes que leva um tempo. Então, mesmo que o vídeo tenha 30 minutos, 40 minutos, mesmo que tenha uma hora, não significa que eu vou levar exatamente uma hora pra editar, porque eu vou ter que ficar pausando, vou ter que ficar cortando, aí eu vou ter que voltar pra ver se ficou legal, ou se cortou uma palavra muito importante e desfazer o corte que eu fiz. São detalhes, ou, por exemplo, eu não coloquei aqui numa parte do vídeo que eu ia colocar o print de uma determinada coisa. É na primeira etapa da edição que eu aplico essa imagem. Aí eu deixo, aplicando a legenda, demora de 20 a 40 minutos, dependendo do tamanho do vídeo. E aí depois mas eu já deixo legendado no automático para no dia seguinte eu já pegar e fazer, a revisão da legenda para não ter problema. Então é importante revisar por conta disso. Não leva na: "Ai, mas ai, ninguém revisa", não é já dizia nossa mãe, né, "Você não é todo mundo". Então faça o melhor, ainda mais porque é real, gente. Pô, tipo, beleza, eu falei do podcast, eu falei de vídeo de 40 minutos, eu falei de vídeo de uma hora, mas, poxa vida, do reels eu tô falando de vídeo que no máximo aí a galera tá postando em 6 minutos e é demais, geralmente é 2 minutos, 1 minuto e meio, que é pra aparecer no explorar e a galera gosta. Então assim, pelo amor de Deus, né, não custa nada. E a maioria dos conteúdos de marca são essas menores, então não custa, não custa. E assim, é só se você aparecer falando, tá? Ou se for dublado, quando você só coloca a imagem tá aparecendo, sei lá, X coisas e você tá narrando o que tá acontecendo, aí eu também colocaria a descrição. Fora isso, eu acho que não tem necessidade. Se você fizer um vídeo onde tem uma música rolando, não precisa colocar a tradução da música ou a letra da música. Não tem necessidade. Até porque o aplicativo já vai avisar para a pessoa de novo, de acordo com as configurações. Então não tem por que se preocupar em relação a essa parte. Mas sempre revisem, porque é muito importante e vai fazer diferença depois. Agora sobre a justificativa que eu falei aqui, que eu ia me basear no censo do IBGE. Em 2022, a população com deficiência no Brasil era de 18 bilhões. Bilhões. Gente, é muita gente. É muita gente. E mesmo que não fosse tudo isso, eu sei que é um número alarmante, mas mesmo se não fosse, pensem o seguinte: eu falei isso no outro, e de novo eu vou repetir quantas vezes for necessário, porque o óbvio precisa ser dito realmente. Não é porque a pessoa é da melhor idade, não é porque a pessoa possui uma deficiência, não é porque é uma pessoa, sei lá qual motivo você pode considerar. São pessoas. E temos pessoas por trás das marcas vendendo para essas pessoas. Então, galera, não descartem essa população. Porque quando você não coloca um conteúdo acessível, quando você não coloca uma empresa, se você tem loja física, quando você não é uma loja acessível, você está perdendo venda. Então, quer pensar como capitalismo? Beleza, vamos pensar como capitalismo. Se você está perdendo venda, você está perdendo de considerar um público que pode te consumir. E isso não interessa de que nicho você seja, porque essas pessoas trabalham. Vocês estão cansados de saber, existe uma lei onde obriga empresas de certo porte. Eu não entendo muito, tá? Não vou muito a fundo, mas eu sei que existe. Que até o certo porte da empresa você precisa contratar pessoas com deficiência, a cota racial, enfim. Existem várias coisas que podem existir. Então, assim, você não pode descartar, porque é uma pessoa que tá aí. E, cara, eu não tenho nenhum amigo que passa por isso, mas eu sigo algumas pessoas com deficiência que relatam como é o seu dia a dia. E é muito complicado, porque às vezes eles têm todas as ferramentas,
para terem sua vida normalmente, para viverem suas vidas como qualquer pessoa viveria. Mas uma coisa simples, como comprar uma roupa ou comprar pela internet, que é feito em casa, tem dificuldade, porque a empresa não pensou numa acessibilidade. Então, assim, é muito complicado para essas pessoas. Poxa vida, uma coisa tão básica, tão simples e que, de verdade, nem é caro, nem é caro. Uma pessoa que você já contrata, ou se você mesmo faz seu conteúdo, é como eu falei, acrescenta como uma tarefa. Ai, Priscila, mas realmente não é legal, não é bom, não me sinto confortável, ou não tenho tempo real para isso. No começo, a gente sempre vai ter desculpa. No começo, a gente sempre vai ter algum motivo para impedir da gente a atrelar mais uma tarefa. Mas quando você já colocar em prática, vai ser meio que até automático, eu diria. Então, assim, façam, acrescentem, principalmente marcas, se você é empreendedor, porque seus vídeos são curtos, não vai fazer diferença, não vai prejudicá-los em nada. Então, assim, é muito curto. E se você construir conteúdos longos e pensar nisso, tá, beleza, mas e aí para quem tem vídeo longo? Acrescenta essa tarefa em um dia mais tranquilo da sua agenda. Ah, na terça-feira, geralmente, o volume é menor, então acrescenta nela. Ai, Priscila, mas eu subo o vídeo na terça, então fica apertado para mim. Beleza, muda a data. Muda a data e coloca de acordo com o que você pode, de acordo com a sua agenda. Você vai me agradecer quando você vê que vai mudar o seu engajamento. Vai mudar o seu engajamento porque você está sendo um conteúdo acessível. E olha, plataformas amam marcas acessíveis, viu? Porque assim, pensem que a plataforma, por isso que toda plataforma odeia links. E por isso que o Instagram demorou tanto para liberar a linkagem. Porque no começo, quando tudo era mato, mentira, que quando tudo era mato era no Orkut. Mas no começo, só quem podia colocar link era pessoas com mais de 10 mil seguidores. E mesmo assim, eles não liberavam muitos. Porque link significa que você tá dando um escape, é um call to action, você tá dando uma chamada para atenção para a pessoa sair da plataforma. A plataforma não quer isso. A plataforma quer que você permaneça dentro dela o quanto maior tempo melhor. Então é importante você pensar nisso, porque você vai estar dando ferramentas, você vai estar mostrando para a marca que você quer que o seu seguidor ou quem, o usuário que você atingir, você vai querer que ele permaneça e ela vai te dar força te colocando para maior alcance. Então é muito importante dar atenção a esses detalhes. De novo, vocês vão me agradecer porque o engajamento vai mudar, vai dar o up, vai ser uma coisa legal. E aí, vantagens de fazer o que é certo, né? Porque errado é você ficar fazendo o básico, porque o básico vai atender um nicho desse tamanho. Agora, quando você faz um conteúdo acessível, quando você é uma marca acessível, você faz um negócio, olha, gigantesco, que não tem dimensão. E aí também é importante colocar que você atinge pessoas, não só com deficiência, mas você vai atingir pessoas que são parentes, são amigos, são familiares, e aí a pessoa vai falar: "Poxa, que legal, a marca, ela tem um cuidado com isso". Então, mesmo que a pessoa nem conheça, pode ser eu não tenho nenhuma pessoa ao meu redor, de fato, assim, mas eu sei o quanto é importante. E aí eu vejo uma marca que trabalha acessibilidade, eu falo: "Poxa, que legal, ela teve esse cuidado". Ela teve essa atenção para uma coisa que é tão importante. Então, gente, só acrescenta. Então, vantagens para você acrescentar acessibilidade na sua marca. Nem vou colocar só no conteúdo, porque é como já conversamos. Inclusão e respeito a todos. Então, você pode até acrescentar isso na sua missão e visão e valores, que a gente já conversou em outro episódio. Ampliação de alcance, porque como eu falei, a plataforma vai entender que você está fazendo o usuário permanecer na plataforma e ela vai saber te agradecer isso que você está fazendo, essas pequenas ações que você está fazendo. Reconhecimento e posicionamento da marca. Então, de novo, acrescenta valores, tanto não só para o seu conteúdo, mas também para a sua marca, para a sua empresa, para o seu empreendimento. E a responsabilidade social.
Então, assim, de novo, tem muita gente que pensa que fazer uma ação social fala muito sobre, ai, fazer uma grande ação, tem que fazer uma grande doação para uma instituição ou ONG e tal. Eu tenho que fazer um evento onde seja um lugar aberto e que todo mundo consiga acessar, não sei o que lá, não sei o que lá. É legal fazer essas ações também. Não estou descartando nenhuma delas, porque todas são importantes, são relevantes e fazem diferença. É só ver as empresas que fazem essas ações e vocês vão saber do que eu tô falando. Agora, a gente tá falando de coisas que dá pra começar com o que você tem hoje. Porque se você é um empreendedor, que você não tem nenhum galpão para colocar o seu estoque, você usa a sua própria casa para estocar os seus produtos, não faz diferença. Se você é um empreendedor que vende software, serviço, aplicativo, sei lá o que seja, vende online, não precisa de um lugar para ter estoque, nem precisa de escritório, você faz isso mesmo em casa, como eu, por exemplo, que só o meu escritório já me basta para o meu ambiente de trabalho. Não importa. Você gera conteúdo. Pelo menos eu espero que você gere, porque você precisa gerar para você existir no mundo digital, né? Que é onde todo mundo tá, pelo amor de Deus. Não todo mundo, de novo, conheço algumas pessoas avessas a esse tipo de tecnologia, mas enfim, vocês entenderam. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a importância, a relevância. Eu não tô falando de uma coisa legalzinha que talvez você possa acrescentar. Eu tô falando de uma coisa muito relevante e importante que vocês devem acrescentar no dia a dia da empresa de vocês, porque vai fazer diferença. Espero que vocês tenham entendido o nível da importância e relevância disso. É isso, um cheiro da Pri.